Você teve algum contato com ele, assim, na hora que saiu, depois do jogo, para saber como está a situação do jogador? Obrigado. Boa noite. Foi um jogo onde o primeiro tempo a gente foi muito abaixo, né? O que eu pensei, o que eu planejei não funcionou, que a gente teria que ficar um pouquinho com a bola para que o Casares pudesse circular e a gente ter superioridade em alguns setores do campo. Parte final do primeiro tempo a gente deu uma melhoradinha, não ser melhor do que o Palmeiras, mas em relação a nós mesmos, a comparação, né? Então o primeiro tempo ficamos devendo. O segundo tempo foi melhor em relação ao primeiro, nosso rendimento, foi o tempo que a gente tomou 2 gols, né? Mas é uma construção, faz parte do processo, todos de cabeça erguida. Sabíamos que ia ter dificuldade, viemos aqui e enfrentamos a dificuldade de cabeça erguida. Sobre o Juliano, senti uma dor na panturrilha, mas é muito cedo para qualquer análise, assim, esperar avaliar ali os doutores, fazer os exames que tiver que fazer para a gente saber da gravidade. Carille, aqui, boa noite. Os 2 primeiros jogos do Santos no campeonato, eles te deram a possibilidade de enxergar os seus jogadores, o que os seus jogadores podem te entregar com a bola, né? Com o Santos com uma postura mais ofensiva contra adversários que se defendiam mais. E hoje, independentemente de o Santos ficar mais com a bola ou menos com a bola, em algum momento do jogo o Santos seria exigido defensivamente, obviamente, pelo contexto do jogo. Queria que você falasse sobre a sua escalação inicial nesse sentido, sem a bola. O que é que você queria desses jogadores sem a bola, se marcar mais à frente, marcar mais atrás? E que respostas você acha que seus jogadores te deram nessa fase do jogo? Tendo que se defender, tendo que jogar sem a bola, tanto mais recuado como marcando mais à frente. Obrigado. Nada. A ideia era pressionar o Palmeiras no campo dele, né, dificultar a saída de jogo deles, colocando esses jogadores e colocando um meia pensador, que no caso o Casares, que é um cara que constrói, um cara que faz o jogo andar, né, com qualidade. Essa era a ideia. Eu acho que na retomada da bola a gente perdeu muito fácil outra vez para o Palmeiras, para um time organizado, que vem de um trabalho com o mesmo técnico aí há mais de 3 anos. Né, isso, o Palmeiras foi tendo volume no primeiro tempo, chegando muito mais na nossa área. Né, mas mesmo assim a gente terminou o jogo 0-0. Segundo tempo, a mudança de ter um meia, essa preocupação, foi um jogo muito desgastante, debaixo de muita chuva na quinta-feira. O Palmeiras com um dia a mais, né, mesmo tempo de preparação, mas com um dia a mais de descanso, que jogaram na quarta. A gente vem para o jogo sabendo dessas dificuldades, mas repetindo assim, fizemos o nosso melhor e a gente vai estar melhor ali na frente, com certeza. Qual a outra pergunta, desculpa? Era isso, a postura e a resposta do time de jogo. Ok. Carille, boa noite. Aqui. Ainda sobre a questão da escalação, você tinha a oportunidade de repetir o time de novo, né, que vinha bem. A parte física pesou também na escolha de desgaste de jogadores, até por conta da lesão do Juliano, talvez, tenha indicado isso? As 2 vitórias me dá uma tranquilidade para fazer algumas coisas nessa sequência em cima de uma pré-temporada muito curta que foi para todo mundo. Então tinha a preocupação que o Juliano, de usar ele um tempo ou menos, né? Tinha a preocupação com o Felipe Jonathan, que ia para o seu 3º jogo, se joga hoje depois de 10 meses sem jogar por conta de uma lesão no joelho. Teve um desgaste muito grande do Guilherme, junto com a fisiologia ali, a gente percebeu do desgaste dele. Quem que é o outro que eu tirei? Furk também é um jogador de 35 anos, né, que vem se doando, vem correndo bastante. Então, as mudanças foi mais pela questão física e clínica do que propriamente técnica e tática, né? Então, pensar bem para o jogo de quarta-feira, que já são 2 dias aí, temos um outro jogo difícil contra o Água Santa. Carille, boa noite. Queria aproveitar para te perguntar em cima das dificuldades, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o gramado. Se foi algo que de fato te preocupou, e além disso o Otero saiu falando bastante a respeito disso, e o próprio Juliano, depois que ele se machuca, ele reclama. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o gramado aqui do Allianz Parque, o que você encontrou. Então, a partir do momento que a própria equipe da casa reclama, acho que fica muito claro, né? Já vi o Abel dando declaração que precisa trocar, já vi jogadores em entrevista dizendo que precisa trocar. A sensação que eu fiquei ali na beira do campo é que está muito ralo, né? Tá parecendo mais para um futsal, assim, para essas coisas, está muito ralo, dificuldade para controlar a bola, para achar o melhor passe. É claro que o Palmeiras, que vem jogando, tem isso no teu CT lá para treinar, né, que a gente sabe, é claro que facilita essa adaptação. Mas já foi muito melhor, eu sei disso, e eu estou sabendo que o Palmeiras está se mexendo aí para que troque esse gramado.
Carilê, tudo bem? Eu queria que você falasse, hoje foi a maior amostragem do seu time em relação à dificuldade também, toda a rivalidade que envolve a partida. Eu queria que você falasse do nível de satisfação com a evolução da equipe em relação a primeiro tempo e segundo tempo. Eu estou muito feliz, cara. As coisas que aconteceram até agora, em 22 dias de trabalho, foi muito positivo. Muitas coisas boas, e é claro que a gente precisa melhorar muito, né? Vitórias no início dá uma tranquilidade, a gente fica tranquilo para fazer algumas coisas, porque as equipes, a gente sabe que as equipes do interior estão um pouco mais tempo com treinos, e as 2 vitórias assim foi muito importante para aquilo que a gente quer ali na frente. Sim, independente das dificuldades do primeiro tempo, eu sei, eu tenho parcela disso, talvez poderia ter feito outra escalação para tentar manter a mesma forma de jogar. São situações que passam pela cabeça, sem muito tempo para treinar. Né? Pensei uma coisa, não aconteceu no primeiro tempo, mas enfim, estou muito satisfeito com o que tem acontecido nesses 22 dias. Carilli aqui, tudo bem? Queria te perguntar em um jogador específico, que é o Otero. Nas 3 primeiras partidas ele começa no banco de reservas, hoje você promove mudanças no time e mesmo assim ele continua no banco, é preterido também pelo Juliano ali na mudança no intervalo, e nos 3 jogos ele entrou muito bem, mudando ali o patamar do time do Santos. Tem alguma expectativa dele começar a jogar mais, ter mais minutos com você no Santos, como titular, ou entrando até mais cedo? O Otero ficou 5 dias fora, foi acompanhar o nascimento dos seus filhos lá nos Estados Unidos. Então, acabou o jogo em Ribeirão, ele já foi direto para os Estados Unidos e voltou só na quarta para ficar à disposição na quinta. A gente tem que ter cuidado, porque perdeu treinos e ainda não está todo mundo fisicamente bem. Mas é um jogador que eu conheço, trabalhou comigo na Arábia Saudita, sei do seu potencial, está buscando seu espaço. E daqui a pouquinho vai ter chance para jogar mais, entrar com mais tempo ou iniciar um jogo. É um jogador que a gente pode esperar muito dele aí, que ele é um jogador corajoso e que pega muito bem na bola. Oi, Carilli. Boa noite, tudo bom? Muita gente criticou o Santos pelas escolha de alguns jogadores mais velhos, outros que não vinham atuando muito pelas suas antigas equipes, mas a equipe, o teu time vem dando resultado dentro de campo nesse início de Campeonato Paulista. Como é que você vê essa Antes o time foi criticado e agora vem dando resultado? A gente tem que saber lidar com as críticas. O que eu peço para o torcedor é acreditar muito na nossa diretoria, nas pessoas que estão à frente do futebol, acreditar muito no nosso trabalho. O que foi? Acreditar muito no nosso trabalho, para vir junto com a gente mesmo, porque a gente vai conseguir, cara. A gente vai buscar o que a gente quer. Eu acredito muito nesse grupo. Carilli aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Carilli, se me permite 2 perguntas. Você falou sobre as 2 vitórias terem te dado margem para você fazer algum teste. Teges falou dos desgaste físico dos jogadores apontados na fisiologia e também falou da situação do gramado. Eu queria esclarecer, até para ficar de uma forma clara, qual foi o principal motivo dessas trocas desses jogadores que vinham sendo titulares para esses 4 jogadores que se tornaram titular. Se permite mais uma acrescentar, o Pedrinho, na primeira etapa, jogou mais uma vez na ponta direita. Eu perguntei para ele na coletiva de apresentação onde ele se sente mais confortável. Ele falou de forma clara que prefere pela ponta esquerda. É algo que você está insistindo nesse garoto, de treinar ele também pelo lado direito? Porque até agora, em todos os 3 partidas, todos os minutos que ele jogou, em todos ele jogou pela ponta direita. Muito obrigado. Eu vou repetir a resposta outra vez, que eu já falei sobre isso, tá? A preocupação do jogo do desgaste, do Juliano, o Felipe 10 meses sem jogar, ia para o seu 3º jogo, então eu já tinha respondido sobre isso. Pedrinho jogou bastante no São Paulo pela direita. Tá? Sei que ele joga pela esquerda, conversei com ele também joga. Mas assim, todos ainda tem que crescer, tem que melhorar e tem que trabalhar bastante todos nós ali para dar um resultado ali na frente. Carilli, boa noite, tudo bom? Como você já falou, as suas mudanças foram por conta da parte física e não por uma escolha sua tática e técnica contra o time do Palmeiras. E pelo que você viu, quem sai do banco de reservas para entrar de titular, você consegue manter o mesmo nível daquilo que você pensa para o futebol do Santos, quando você tem que obrigatoriamente usar uma ou mais peças do banco?
Algumas coisas elas mudam por conta das características. Eles entendem o que tem que fazer, as movimentações que tem que fazer com bola e sem bola, mas a gente tem que respeitar sempre a característica dos atletas. Eu tendo o Casares para o lado, que essa foi a ideia, onde ele já jogou bastante, principalmente no Atlético Mineiro. A gente tem um construtor a mais, um cara que direciona o jogo, que fica com a bola, para controlar mais o jogo. Se eu tenho o Guilherme, Pedrinho, Otero, enfim, eu já fico com os 2 jogadores mais agudos. Então, mas enfim, apesar do resultado de hoje, muitas coisas boas aconteceram e a gente continua trabalhando. Carille, boa noite. 2 em 1, por favor. Em relação ao jogo de quarta-feira contra o Água Santa, existe possibilidade de você tentar voltar ao esquema que vinha sendo usado nos 2 primeiros jogos, já que conseguiu talvez dar um descanso para alguns jogadores hoje no Clássico, se você tem essa possibilidade? E queria que você falasse do Gabriel Brazão. Já dá para dizer que ele vai ser o novo goleiro do Santos? Sobre o Brazão, está caminhando bem. Acho que nas próximas horas aí o clube já pode falar mais sobre isso. Não sei, cara. Não sei a respeito de quarta-feira ainda. Amanhã conversar com o departamento médico, departamento físico. O Juliano aí já foi um alerta para nós. Tem o Pituca e o João Schmidt que jogaram os 2 jogos. Vamos amanhã com calma analisar e procurar colocar o melhor Santos dentro de campo na quarta-feira. Carille, boa noite, Vitor Salles, Alambrado Santista. Uma pergunta, você falou que no primeiro tempo não saiu muito bem a tua ideia que você imaginou. Isso se deu por conta que o Abel veio com 3 zagueiros e os laterais se espetaram mais e você ficou com o time um pouco mais para trás? Porque no segundo tempo, no gol do Otero, foi um momento onde você teve 4 jogadores na área e saiu o gol. Então, quando você conseguiu colocar seu time na frente, você conseguiu criar. Você acha que os 3 zagueiros do Palmeiras atrapalhou um pouco a tua ideia? Obrigado. Não, eu ia ter uma definição melhor do porquê da formação do Palmeiras. Se a gente tivesse acertado um pouco mais de passe no primeiro tempo, acho que a gente errou muito, né? Eu não sei se isso também vem do cansaço do jogo de quinta-feira, a cabeça pensando, mas o corpo não respondendo. Claro que agora a gente começa a analisar o que foi esse jogo, começa a analisar o nosso próximo adversário. Talvez assim na próxima coletiva eu tenha uma resposta melhor para entender melhor o que aconteceu. Carille, boa noite. Eu queria te perguntar a respeito do comando de ataque. A gente falou bastante sobre o primeiro tempo, né, que as coisas não aconteceram como você esperava. E você citou também que abriu mão como titular do Furk por se tratar de um jogador mais veterano. E quem começa é o William, que também é sua outra opção de centroavante, também veterano, mais experiente. Você se preocupa com a questão física desses 2 atletas? Você pensa em jogar sem uma referência? Como é que vai ser essa questão do ataque, já que no primeiro tempo, principalmente, o time assustou pouco o time do Palmeiras, né? Então, 2 jogadores experientes, mas o William participou pouco nos 2 primeiros jogos, né? Então ele estava com mais gás, fisicamente melhor do que o Furk, né? Mas é esse começo nosso que é bem apertado, até a 9ª rodada. Depois o calendário mostra que a gente vai ter mais tempo para recuperar, para trabalhar e chegar inteiro para os jogos. A última aqui. Boa noite, Carille, Felipe Noronha. Na quinta-feira, quarta-feira, enfim, sei lá quando foi o jogo, eu te perguntei sobre os 3 volantes, agora você escalou os 3. Até peço desculpa se já foi perguntado, porque a gente foi barrado ali pelo Palmeiras. Mas te questiono se é uma opção pensando especificamente em alguma coisa do Palmeiras, se é algo que você pretende repetir, não sei se já no próximo jogo ou numa rodada próxima do Paulista. Eu acho que tem que treinar muito. Pode jogar sim, dessa forma, porque são jogadores experientes, mas tem que treinar bastante para deixar algumas coisas bem definidas. A escalação ela se passa muito pela questão do Otero, que ficou alguns dias fora aí por conta do nascimento do filho, de um Juliano pela sequência, de um Guilherme. A gente achou essa formação pensando em tudo, essa que fosse a melhor, né? Não só da parte física, da parte técnica, mas também da parte tática. Mas infelizmente não funcionou, trazemos como aprendizado, né? Mas eu vejo que em algum momento pode ser usado sim, desde que eu consiga trabalhar melhor essa formação. Qual?